Pessoal do Banca Brava, sextou. Hoje estamos aqui de novo para mais um episódio, nosso sexto episódio na sexta-feira, né, Di? Isso, coincidência? Isso é numerologia, hein? Já começou com coincidências aqui. Já lancei uma. Curto. O que temos para falar hoje, Di, pro pessoal Nossa, de muita casa? coisa. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Pós-carnaval, tudo certo? Espero que sim. Muito prazer, eu sou o Diego Vinhas, estaremos juntos nessa live, até, por enquanto, uma horinha aqui para falar bastante de esportes, do mundo Betway, ao lado da minha colega, a Mac, minha amiga, minha irmã de Banca Brava agora, para a gente falar muito de esportes. Hoje, em especial, damos destaque para 3 assuntos muito legais. Sinuquinha, que está rolando, temos a segunda parte da entrevista com o PH, que a gente fez, foi muito legal, inclusive. E que já passou na última live, né? Para A quem não viu, primeira parte. vai lá na última live que a primeira parte já saiu. Outro assunto, que é o assunto do momento, é Rio Open, que tá bombando o Rio Open. Lembrando que nesse final de semana teremos as semifinais e finais. E também será uma rodada de grandes clássicos no futebol no Brasil e no mundo. E NBA também, né? Não Sim, esquece. opa, NBA também grandes tem jogos também. Grandes jogos. Começando pelo quê? Eu nem sei por onde começar. É muito assunto, Mac. Eu acho que vamos começar pela sinuquinha, já que a gente Bora. falou bastante na semana passada. A gente teve a entrevista com o PH, o influenciador e youtuber, que é um dos pioneiros aí nesse mundo da sinuquinha. A gente vai ver agora a segunda parte para descobrir um pouco mais sobre ele e sobre o campeonato, que inclusive a gente já está falando um pouco nas nossas redes sociais. Bora ver. Estamos de novo aqui com o PH, influenciador e youtuber do Sinuquinha, mundo da sinuquinha, né? Com 1,5 milhões de inscritos. É isso aí? Opa, É um estamos chegando a prazer. 1 milhão e meio, Mais graças. que muita cidade por aí, viu? É verdade, Muita é verdade. gente demais. Bastante sinuqueiro pelo Brasil. É um prazer estar aqui com você de novo. E hoje a gente quer saber também um pouquinho mais de você, como que você entrou nesse mundo da sinuquinha, como é que você conheceu, como Bora que... contar essa história, então. Por favor. Começou começar? jogando? Vai lá. Eu comecei, sim, me divertindo, né? Porque pra mim era uma diversão. Tinha sempre no casamento, ia lá ver a sinuquinha junto com aquele pebolim. Né? Pra mim, a sinuquinha era só uma diversão ali, né? Não encarava como um esporte. E aí não lembro de um churrasco em família mesmo, de uns amigos meus, que eu vi a família dele inteira parar para jogar. Eles faziam um torneio lá, que era avô e neto, mãe e filho, esposo e mulher, e eu nunca tinha visto aquilo. A atração da família ali, do churrasco em família, era fazer um campeonato na mesinha deles, e aquilo ali fez eu me apaixonar, porque eu, coincidentemente, caí com o tio do meu amigo, que era o melhor, e a gente foi campeão simplesmente porque ele me levou nas costas. Eu errava todas as bolas, ele falava, não, só empurra. Aí ele ia matando tudo, ele era o melhor. Aí eu fui campeão e eu comecei a gostar muito a partir dali, comecei a competir mais com o meu amigo, né? E assim vai. Foi aí que você viu, então, o potencial que a Daí eu sinuquinha comecei a podia ter, pesquisar, né? que a nossa geração é tudo como aprender. Exatamente. Aí eu fui pro YouTube e aí gerou a curiosidade de começar a criar conteúdo, porque eu vi que estava escasso, assim, não tinha uma coisa muito profissional, não tinha edição de vídeo, não tinha nada. E já comecei a jogar e criar conteúdo. Já. Isso em 2018 que você criou o canal. Exatamente, que em 2018 e começou a ficar mais profissional a partir de 2019. Você vê que não faz muito tempo, Não né? faz muito tempo, não. É Recente recente. isso. E quais foram as suas rápido. primeiras coberturas, né? Que você começou? Você começou fazendo o quê? Só indo em locais, que jogos? Eu O que você comecei fazia no assim, começo? né? Fazendo os acordos com o pessoal que já filmava. Pô, eu posso pegar o seu vídeo, eu divulgo aqui, eu tenho um canalzinho pequeno. Eram os caras que já filmavam há mais tempo. E aí eu fazia as edições, e aí o vídeo, por exemplo, o vídeo tem 5 mil visualizações. Aí eu ia lá, eu via como material bruto, fazia as edições, fazia uma capa de sentido chamativo, e aí esse vídeo batia no meu canal 150 mil, o canal que estava começando agora. E aí alguns caras falavam, não, pode tirar, porque às vezes o cara se filmar tá fazendo mais sucesso. Outros falavam, pô, que legal, me ensina a fazer também, qual que é o segredo? Porque eu já vim de uma linguagem mais moderna de edição, sem ser o conteúdo total bruto, para chamar atenção mesmo, expandir o público, trazer um pessoal até mais jovem também, para acompanhar. PH, eu acho importante para o pessoal que está em casa, que ainda não conhece a sinuquinha, o que é a sinuquinha? Como é que você descreveria para o pessoal de casa que não A conhece? sinuquinha é simplesmente o jogo que você vê aí nos bares, a sinuca que cabe em casa, por isso que é sinuquinha, que ela é pequena, né? Que é uma Compacta. adaptação da sinuca grande. A sinuca grande que é jogada lá fora, a sinuca que o Rui Chapéu jogava era uma sinuca grande também. E hoje em dia o que popularizou é essa sinuquinha, até pela facilidade que você tem para encontrar ela em qualquer boteco, qualquer esquina, você acha.
basicamente a gente tem esse nome carinhoso, né? Sinuquinha, é pequenininha. O tamanho da mesa parece com o tamanho de uma mesa de bar. Ela é de dois, existe vários tamanhos, né? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas basicamente ela é 2x1. Então ela cabe numa sala, ela cabe numa garagem, cabe no boteco. E você falou, quando você começou a jogar, né, lá no Churrasco em Família, devia ter uma regra ali que vocês jogaram, que valia uma regra e tal, mas tem várias. Tira a bola 8, a bola 9, par contra ímpar. Quais são hoje, quais são as regras que o Sinuquinha tem como principais, assim? Cara, isso que é uma coisa curiosa da Sinuquinha também, porque a gente tem muitas regras no Brasil inteiro. Assim, cada lugar que você vai, a regra adaptada é diferente, a mesa também varia de tamanho, pano, tabela, bola, enfim, é uma doideira. Considerando a descaída numa, que já sabe exatamente, a uma mesa tá assim, a outra mesa tá assim, e o que é curioso, os caras conseguem ainda ser muito bom nessa diversidade. Mas a gente tem as principais regras do Brasil, que eu acho que seria a mais jogada, talvez a numerada, que é basicamente um mata par, o outro mata ímpar. Né? Aí existe com ou sem castigo, que é quando a gente tem aquela última bola, né, que é sempre uma ímpar, ou 1 ou 15. Ih, gente, eu tô jogando errado, eu sempre achei que fosse a 8. Então, a gente tem também essa modalidade que é a bola 8, então né, tá bom. que a gente usa nos nossos torneios do mundo da sinuca, que é a regra mais jogada mundial, junto com o bola 9 e o bola 8, né? Aí o bola 8 é mais fácil. Você jogava o jogo mundial, entendeu? Você já estava sofisticado e nem sabia. Eu nem sabia, gente. Que é basicamente as bolas maiores contra as menores. São as que têm listra e as que não têm, no final mata 8, que é a forma mais visual. Assim, você já enxerga o jogo, você que está aprendendo agora, seria muito mais fácil já começar aprendendo pelo bola 8. E existem várias adaptações de regras. A gente tem o bola 9, que é um jogo internacional, que se mata do 1 até o 9, existe uma sequência. A gente tem o bolinho, que é um jogo que está crescendo muito no Brasil, talvez seja o mais jogado atualmente, que é um jogo que joga só com 3 bolinhas, quem matar a última vence. Então, uma regra muito fácil de explicar, bem didática, assim, as crianças gostam de jogar, que é mais simples, não tem tanta estratégia, mas aparentemente não tem tanta estratégia, né? É igual o truco, ou, né, o poker, quem está jogando ali, mas tem muita estratégia por trás. Você pode deixar e não matar. O cara matar uma, matar a outra para poder ficar com a última. Isso, tem muita estratégia de defesa, de hora certa de ir para cima. E atualmente no Sinuquinha vocês estão... Desculpa te interromper. Pode falar, fica à vontade. No Sinuquinha atualmente vocês estão com qual regra? A gente usa a regra de bola 8 para os desafios de Liga Brasileira de Sinuca e Copa Mundo da Sinuca. E a gente usa a regra de bolinhos para o Rei da Mesa, que é um circuito que a gente tem também, que é bem legal esse circuito, e a gente usa a regra de bolinho, que são as duas regras mais jogadas no Brasil, realmente. O bola 8 e o bolinho. E eu esqueci de citar também duas regras muito jogadas, que é o carioquinha, que é o 4x4, jogado tanto no Rio de Janeiro quanto no Nordeste, e uma versão dele sem a bola branca, que é a bola lisa. Joga muito em São Paulo. Você vai no boteco em São Paulo, você vê 4 azul de um lado, 4 vermelho do outro. Esse é o bola lisa, muito jogado também. E a gente tem o rei de cada modalidade, que a gente fala, né? Que é o melhor jogador de cada modalidade. Então, um é rei da bola lisa, outro é rei do 4x4. A gente tem um monte de rei na sinuquinha. Vários reis. E para quem for acompanhar, tá rolando nesse momento, né? Um dos grandes campeonatos da sinuquinha. Para quem for no seu canal e começar a acompanhar um jogo ao vivo, o que ele precisa entender de básico para ele começar a compreender, para não ficar boiando muito ali nas regras? Independente de qual for a regra. Cara, ele tem que entender que, basicamente, quem matar 8 vence, né? E ali, quando ele entrar no campeonato, por exemplo, vai assistir hoje a Liga Brasileira de Sinuquinha, a partir das 18 horas, o jogador vai matar a menor, que vai de 1 a 7, as que não tem listra, contra as que tem listra. E no final, quem matar o 8 vence. Então, tudo aquele tanto de bola que está matando não vale muita coisa. O importante é matar o 8. A estratégia final é matar o 8. Quer dizer, o cara pode ficar da 1 a 7 lá se matando. Ele pode já matou a última. Ele pode. Muitas vezes acontece isso. O jogador chega no 8 antes. E enquanto o outro tem um monte de bola, o outro vai lá, mata tudo e mata o 8 e vence a partida. Que é o objetivo final do bola 8. Dúvida. Se a bola da vez é, sei lá, 2. E com a 2 ele mata 8, ele ganha ou não? Só pra saber. Com a 2 ele mata 8. Vale, não, nessa regra que a gente usa lá, saber. Ele não pode fazer esse tipo de jogada. Bom. Seria uma jogada que ele perderia imediatamente. Ah, é? Não pode matar 8 antes da hora. É isso que eu ia perguntar. Se você em casa pá 8, perdeu já. Tem o momento certo. Ela fica ali como se fosse estorvando. Ela tá atrapalhando ali. Pro jogador, na verdade, tem um controle. O jogador profissional ele tem um controle da bola branca. Então, ele tem que saber aonde a branca vai depois do contato, né? Todo aquele movimento da branca,
Quanto mais você pratica, mais você controla ela ali, você tem um controle do jogo. Vou até te contar uma curiosidade, que uma vez eu joguei num trabalho antigo, eu joguei com um cara que jogava super bem. E ele chegou na 8 super rápido, eu tava com várias bolinhas ali ainda. Aí Ele eu- humilhando, né? Humilhando. A única estratégia que eu tinha era de tentar botar a bola, deixar a bola preta incapacitada pra ele. Show. E aí eu comecei a tirar várias bolinhas minhas na falha dele, porque... Então, Isso, a aí gente eu chama cheguei... de sinuca. O nome vem daí, que é Malandro. quando você Malandro. esconde a branca, já Isso. usou o conhecimento. Quem não ali, sabe jogar estratégia. faz essa estratégia. E Ligeiro. funciona muito, por isso que a gente fala, é um jogo muito completo. A gente pode usar tanto a habilidade em si, tem muita gente que tem muita habilidade, né? Que é o fato de você encaçapar as bolas, e tem a inteligência. Muitas vezes a inteligência vence desse fato de encaçapar as bolas, porque Então eu tem tenho muitos... que- Tá vendo? Eu vou ter que confiar na inteligência. Tem porque na tabela, habilidade tem eu não tenho. prego, que a gente fala que o prego é a sinuca, quando você esconde a bola branca, o cara, mesmo que ele mate bem, ele não vai conseguir enxergar, não tem por onde passar. Então, é muitas estratégias assim que tornam o jogo muito mais emocionante, viradas impressionantes, é o que é apaixonante na sinuquinha. É só isso que você falou, ó. Tô vendo aqui 3 habilidades importantes. Então, o cara tem que ser bom de encaçapar, então tem que ter noção para encaçapar a bola. O cara tem que ter noção de onde parar a branca, que é uma segunda habilidade que você falou que eu acho importante. Correto. E 4 até, saber sinucar, saber esconder a bola e saber sair, né? Saber sair, Que é difícil também. sair no efeito certo, porque dependendo do efeito que você usar, a bola escorrega de uma forma diferente, a tabela responde diferente. Tudo isso, o aperfeiçoamento vai levando, né, E força também, né? a jogada da forma correta. E força, porque A quantas força. vezes eu já joguei, era só pra eu dar um toquinho, pra eu deixar pro meu parceiro, porque quando eu jogo em dupla, né, que eu sou muito ruim pra jogar Empurra, sozinha. aí você vai lá. Aí ele fala, deixa ali só na boquinha, aí você vai lá e bota uma força um pouco maior, e você já Sabe deixou usar. a bola do outro lado. Essa sensibilidade não tem jeito, é só com a prática você vai pegando o jeito certinho, a manha, colocar só na boca, tirar do adversário. É muita estratégia realmente com o tempo e você vai se divertindo, porque na verdade o intuito principal de cada esporte é a autossuperação. Então você vai se superando e você vai gostando cada vez mais dessa evolução pessoal, né? Bom, PH, você tá falando, estamos falando aqui, a Mac já trouxe uma experiência pessoal. Tô curioso, tá desde 2018, né? Já gostava de sinuquinha já antes disso, na vida pessoal, com família. Mas, nesse tempo de cobertura e até antes, umas curiosidades, umas histórias que você viveu, que você viajou bastante atrás de sinuquinha, hein? Brasil Viajamos inteiro, hein? bastante atrás da sinuquinha. E conheceu a E eu vou história. contar uma curiosidade. Quem salvou a sinuca foi o Gustavo Lima. Aí você fala, por Opa. quê? O que Curioso. tem a Opa, ver? Por quê? Por quê? O que tem a ver o Gustavo Lima? Vou explicar. A gente sempre vivia nos torneios, né? Toda semana a gente ia cobrir os torneios, é o que movimentava a sinuca, movimentava o nosso trabalho, tanto dos jogadores, tanto da gente como streamer. E aí chegou aquele momento ruim, onde a gente não podia sair mais de casa, né? De 2019 para 2020, né? Teve toda a doença que impediu a gente de sair de casa e a gente estava alguns meses parado. Então, tanto os jogadores não estavam mais recebendo patrocínio por estarem parados, os torneios não poderiam acontecer, por motivos óbvios de aglomeração, e os canais parados também reutilizando o conteúdo, e o cenário estava muito fraco. Foi quando o Gustavo não começou a fazer essas lives dentro de casa, e aí eu pensei, por que não fazer uma live dentro de casa da sinuquinha? Aí botei uma sinuca lá no fundo de casa, botei 3 webcam lá, e criei o que a gente hoje tem a Copa Mundo da Sinuca. Chamei os 4 jogadores que eram amigos meus, que são os melhores dos cenários, né? Na época até agradecer, né? Que foi o Baianinho, o Filipinho, o Maicon e o João Paulo. Toparam essa doideira da gente fazer uma live só pro pessoal dentro de casa e a gente não fazia a menor ideia quantas pessoas assistir 1.000, 2.000 pessoas e a gente chegou na época 50 mil pessoas simultâneas isso? assistindo Que isso? uma brincadeira nossa, que eu dei o nome de Copa Mundo da Sinuca e aí pegou. Então, na pandemia nasceu Gustavo Numa Lima a Copa inspirou Mundo da vocês. Sinuca. Numa brincadeira Gustavo Lima do salvou a Gustavo sinuca. Lima. Esse é o corte. Caramba, inspirou. A A gente- thumb do Gustavo Lima O salvou que o a Gustavo sinuca. Lima tem a ver com a vida de Baianinho? a gente teve esse período Incrível. de pandemia, imagino a dificuldade que foi, né? Pô, seu canal nasceu em 2018, Isso, 2 tava anos bombando ali os 2 anos vídeos. depois, E aí, Bem de perto, repente, né? muito acabou. perto. Parou todos os torneios, parou todos os jogos. Então, foi realmente uma coisa assim... Essa ideia de começar a fazer os jogos dentro de casa e o público abraçar
foi muito bom, sim, para o esporte. E acabou atingindo audiências que a gente nunca tinha atingido e Eu ia oportunidades falar isso, maiores né? ainda. Deve ter sido muito surpreendente. Foi, a média, vamos dizer assim, a gente fazia live para 5, 10 mil pessoas e, de repente, quando a gente expandiu o público 10 vezes, assim, surgiu muito e-mail, muita mensagem no outro dia, muita coisa. Até Foi uma porque doideira. não era um esporte convencional, era um esporte que nem você fala muito de bar, né? Então, acho que do nada se tornou... Do nada, né? Mas, querendo ou não, do nada, se tornou um esporte. Atualmente é o que vocês estão fazendo. A gente criou ali, a partir dali, uma referência de campeonato, que é o que mais falta, o que sempre fez eu me apaixonar por algum esporte, é qual é a premiação máxima, qual é o suprassumo do esporte tal. E a gente conseguiu criar o suprassumo da sinuca, que eu acho que é a Copa Mundo da Sinuca e a Liga Brasileira de Sinuquinha. E assim, a gente, para quem acompanha sinuca ou gosta da modalidade, tinha lá, sei lá, uns 20 anos ou mais, sei lá, na TV fechada, e conseguia assistir no máximo aqueles grandes campeonatos, aquelas mesas impecáveis, luvinha, tudo aquelas coisas. Gourmetizado. Exato. Mas o legal daqui é aquele negócio raiz, né? Que a gente vê e a gente fala, pô, raiz. podia ser meu tio jogando ali no bar, podia ser meu irmão, podia ser qualquer pessoa. Eu acho que isso que é a graça da sinuquinha, né? Aqueles outros a gente vê o cara que nem comemora direito. Parece Você se identifica, parece algo muito longe, né? Esse parece muito próximo de você, né? Eu acho que isso que também que o povo se identifica e gosta tanto de assistir. Essa familiaridade com a mesinha que o brasileiro tem é justamente por ela ter um fácil acesso. Todo mundo tem uma aí, vamos dizer, pelo menos 1 quilômetro da onde você está agora assistindo isso, você tem uma mesinha de sinuca, onde você pode ir lá por R$1 brincar. Que nem a gente falou, naquele churrasco em família lá, era neto e avô jogando junto, mãe e filho. Então, apesar de ser visto de forma pejorativa por estar nos botecos, era isso que eu queria falar. Não deixa de ser um esporte maravilhoso. E aí tem um outro lado, pelo menos eu vou falar da minha parte, né? Meu pai era muito bravo com o sinuquinha. Quando ele perdia, rapaz do céu, eu ficava bravo. Aí tinha uma mesinha em casa. Tem gente que não sabe perder ou não. Meu pai não sabia. E tacava o taco, e dava mó show. Tem que quebra o taco. Então, quando tem uns caras que não sabem perder, como é que vocês lidam com isso na hora? É comum, faz parte pelas suas viagens, nos campeonatos? Na verdade, como é que lida com quem isso perde, assim, até e quem engraçado, não consegue viu? perder? Antigamente, a gente tinha alguns relatos assim de quebrar taco, de não sei o que lá, de abandonar o jogo na metade. Agora, com a popularização no YouTube, as filmagens, a gente tem uma postura mais diferente. Até pelos fãs, os fãs cobram, né? Pô, tu não sabe perder. Tá se mordendo assim, eles ficam quietinhos. Mas vou ficar aqui. No máximo, como o taco tem uma borrachinha embaixo ali. Achei ótimo. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Muito importante, que eu nunca soube. Eu vejo todo mundo passando aquele negócio em cima do taco. O que é aquilo? O giz. Por favor, eu nunca soube o que é isso. Aquilo ali é um giz, né? Basicamente, o taco ele é composto por uma madeira de vários tipos de árvore, dependendo do seu gosto, né? E ali na ponta do taco existe um couro sintético, que a gente chama de sola, que é o que faz o contato com a bola. Só que aquela sola, sem o giz, ela pode, que a gente chama de espirrar. Exatamente. O giz ele faz para ter uma aderência maior e aí você consegue usar os efeitos ali na bola, porque não é só bater no meio. Dependendo aonde você bater, você tem um movimento diferente da branca depois do contato, ou seja, você consegue controlar aonde você quer que ela vá. E o giz é um negócio curioso. O giz ajuda nisso, no controle da bola branca. Mas eu usava, com certeza que eu usava. Eu não sabia, mas eu usava. As pessoas mais amadoras, elas usam pra pensar, né? Ela fica ali, ó. Isso. Ah, ele tá usando pra pensar, não. Mas depois de um pra tempo você usa pros dois. Que sabe jogar. E é legal que você passa, aí tem o gizinho, né? Que você passa, que tem um cubinho, que você pode colocar o taco no meio. Tem o giz que você faz assim mesmo. Aí tem uns que passa no Eu vi taco, um que fez cada um passa que faz de um uma jeito. rodinha, assim. Eu falei, caraca, o que ele tá fazendo? Cada um passa de um jeito, mas o jeito, vamos dizer assim, correto, Tá, né? Não cagando regra. Seria aquele que você vai girando assim e passando. Acho que foi esse que porque senão ficou você vai uma fazendo roda, assim, você faz um buracão no giz e aí você perde grande parte da utilidade dele ali, entendeu? Tem que estar todo... Aí chega o buraco do outro lado, não tem como você usar mais. Não adianta nada. Você fura o giz. Tem que ir pro outro giz. Mas é bem curioso. Bom, o pessoal pergunta bastante mesmo. É um negócio que é básico, que todo mundo sabe. Até eu usava, eu que não jogo, uso, mas eu nunca soube pra quê. Eu só usava mesmo. Usava por inércia, né? Porque todo mundo usa, porque tá lá, né? Todo mundo pra dar uma pressão no adversário. Não, agora vai passar giz, agora lascou. E você falou da posição da bola ali, né? Então tem a bola branca, vamos ver a bola branca. Na bola branca tem os seus pontos
de efeito. Como se fosse um reloginho. Isso, aí tem cada pra cima, pra baixo, pra voltar e tal. Isso requer muita habilidade de treino, né? Assim, não é fácil, como certeza. parece. Geometria. Você pode passar giz ali, mas você bate do lado e escapa. Como que, você que joga, PH, como que é? É força, é jeito pra dar certo? É assim, quando eu vou jogar com alguém que às vezes nunca jogou, ele quer aprender, ele já chega perguntando como é que eu puxo a bola. Então é tipo assim, primeiro você tem que aprender a andar e depois você vai correr. Não pode aprender a querer correr primeiro. Um passo de cada né? vez. Aprender a cair, aprender a subir. Então, na sinuca, para você ver, quando você vê um jogador puxando a bola, seguindo, primeiro você tem que treinar o simples, que é encaçapar ela. Né? Aí depois você aprende a postura correta do braço. E não existe a postura perfeita, mas o que se adapta ao seu corpo para você ter um equilíbrio na batida. E aí depois, aonde você vai batendo, é basicamente sem muita força. Você vai usando cada vez menos força. Você vai usando o que a gente chama de aceleração no braço, só que sem força, porque quando você usa muita força, você bate no ponto errado. E aí, né, obviamente, você já vai errar a caçar, porque é o objetivo principal, né? Sim. Até é tão importante quanto colocar, é você matar, porque se você colocar só e não matar, também não, uma coisa complementa a outra, né? Mas é A gente aquela. vai treinar isso aí na casa dele. Os efeitos. Não, Eu vou treinar hoje, vou puxar alguém. Quem que você me recomenda pra me ensinar alguma Para coisa te aí? ensinar a puxar, eu vou recomendar o Filipinho, que é o rei da puxadinha. Esse Então aí, você mano, vai sair de lá sabendo já puxar o balão. Eu vou chamar o Felipinho, vamos ver se ele tá disponível hoje pra me ensinar alguma coisa. E Boa. aí vocês fiquem de olho. Provavelmente quando essa live sair, talvez esse então, conteúdo já exatamente. esteja, né? Aí sim. Agora Não, mas já tudo bem. esteja lá nas nossas redes sociais, então fica de olho. Eu tô muito curioso com o nosso desafio na casa dele. Vou treinar também pra ver se a gente faz esse desafio, a gente vai gravar. Ele falou que sabe jogar. Não. Eu eu vou depender acho- do eu sei Felipinho. brincar. Eu então. acho que ele sabe jogar pelo que ele tá falando ali. Não sei E nada. eu tenho. É perigoso os jogadores que falam que tá aprendendo. Esses são os mais perigosos, viu? Não, Se não, você não. conhece alguém que chega em você e fala assim: estou aprendendo, não sei jogar muito não, só brinco. Aí esses são os Não, perigosos, só pela brinco, minha sim. experiência. Eu Só- vou depender do Felipinho. Senão o pessoal vai minha odd vai cair. E não sou favorito, não. Não aposta em mim, não tô com essa bola toda. PH, só pra gente chegando Você aqui gosta no... da sua odd alta, né? Pagando 5 vezes, Isso, 8 que aí eu não sou vezes. favorito. Aí Ele finge que é ruim pra Ele gosta de deixar a ser odd zebra. alta e aí depois acaba. Entendeu? PH, chegando aqui próximo do final do nosso bate-papo, que momentos que você teve durante essas coberturas que você achou emblemático, em questão de grandes viradas, grandes momentos, grandes surpresas no mundo da sinuca que você viu assim, ao vivo e falou, caramba, isso é impressionante, por isso que essa modalidade é tão apaixonante assim. A gente tem realmente muitos momentos que marcaram. Igual você falou, as viradas marcam demais. Acho que os momentos que mais marcaram são com certeza os que causam mais emoções. A gente teve um jogo de um rapaz cadeirante, né, deficiente físico, que jogou lá com a gente o torneio e jogou contra o Baianinho, venceu naquela ocasião, caraca. brincando ali, venceu do Baianinho. Então marcou muito a gente ver essa superação. Então você vê que é um esporte para todos, inclusive para pessoas que têm alguma certa deficiência ou problema de coordenação motora, ajuda a desenvolver. E novamente eu sempre levanto essa bandeira, né? Uma das maiores curiosidades sobre a sinuquinha é que ela é um esporte. As pessoas às vezes pensam que é um jogo de azar, ou você falou, muito visto em boteco, então visto pejorativamente. É um esporte, está lutando inclusive para ir para as Olimpíadas, para as próximas Olimpíadas, então é um esporte maravilhoso, inclusive, para todas as idades, para todos os gêneros, e desenvolve muito a parte cognitiva, você tem que pensar, a parte de coordenação motora, paciência, controle mental, porque o estresse altera o seu jogo, né? Às vezes você, treinando ali, você voa, aí você vai jogar ali na tensão, já não acerta as bolas. Então, Às vezes é por isso que eu sou ruim, né? Você fica nervosa? Eu sou estressada, às vezes é por isso que eu sou ruim. outro momento marcante foi o jogo, recentemente, que a gente fez o super desafio da Beto, e foi o jogo de Baianinho versus Filipinho de R$400 mil. Jogaço. Foi muito emocionante aquele jogo. O Baianinho matou a última bola com a branca impossível, praticamente encavalada. O Casimiro estava retransmitindo com a gente. Tinha somado as audiências 110 mil dispositivos conectados diferentes assistindo sinuca. Então, isso a gente consegue números que nem na Inglaterra ou nos Estados Unidos a sinuca consegue. A gente consegue com a sinuquinha brasileira. E isso é muito orgulho para a gente, para nós sinuqueiros.
Então, a gente vai crescer com certeza muito ainda. Esse é só o começo do nosso esporte da sinuquinha no Brasil. Tomara. Acho que é aí que é a hora que você olha pra trás e você fala que todos os perrengues que eu já passei, Valeu a pena. valeu a pena. Valeu a pena. Cada segundo em cada torneio. Bom, então, vamos vender então mais uma vez, para quem quiser acompanhar a sinuquinha. O campeonato tá rolando, mas vai ter outros campeonatos ao longo de todo o ano. Fala aí, o seu canal. É até importante dizer, né? Como a gente criou a Copa Mundo da Sinuca com os melhores jogadores do Brasil convidados, chegaram muitas mensagens, muitos e-mails. Como que eu faço para participar? Mas, Paulo, só quem for convidado vai ir. Eu tenho um tio que ele joga melhor que o Baianinho. Eu tenho um tio que joga melhor que o Filipinho, que Brinquinho, que Marco. Então, chegou a oportunidade que a gente criou, então, a Liga Brasileira. Porque a Liga é um campeonato mais longo e onde pessoas anônimas, você que está assistindo, você que tem um amigo, pode se inscrever na lbsinuquinha.com.br ou seguir nas redes sociais, LB Sinuquinha, o Mundo da Sinuca, vai ficar por dentro. Lá você consegue se inscrever, caso seja selecionado, né? A gente consegue fazer essa peneira que a gente quer. A gente faz aqui em São Paulo por enquanto, mas a gente quer expandir para o Brasil. E você pode sim se tornar uma nova estrela da Sinuquinha e jogar contra esses campeões. Os mesmos caras praticamente que jogam a Copa, que é um torneio para convidados, a maioria deles jogam a Liga também, e lá é revelado novas estrelas. Hoje, por exemplo, a gente teve jogos aí de os convidados contra as estrelas, e a gente tem surpresas, às vezes, um jogador que veio lá de interior de Minas Gerais enfrentar um campeão, vai lá, vence. Então, é uma história de superação. A gente no Qualify teve pai e filho que quase se classificaram. O pai perdeu na final do classificatório, mas o filho se classificou. Legal. Então, o filho dele vai estar jogando aí a Liga Brasileira de Sinuquinha. É muitas histórias para contar, é bem legal. Então, acompanhe, né, no canal Mundo da Sinuca e nas redes sociais da LB Sinuquinha e o Mundo da Sinuca. E as finais nesse final de semana, né? As finais agora, domingão, tem a grande final a partir das 18 horas. Vamos saber quem será o novo campeão brasileiro da Liga Brasileira de Sinuquinha, lá no canal Mundo da Sinuca. Muito bem. Incrível. É isso aí. Primeiro, te agradecer, PH, por estar aqui com a gente. Agradeço, obrigado. E para vocês ficarem de olho tanto nas redes sociais do PH, do Mundo da Sinuquinha, tanto no nosso, que a gente também vai lá do Banca Brava postar uns conteúdos que a gente vai fazer hoje, no dia da gravação. Espero vocês lá, né, para estar com a gente prestigiando. E vamos descobrir quem será o novo campeão aí, além de valer muita grana, né? E você São também mais de 60 mil premiações. Mais de 60 mil premiações para quem joga e para você que curte um palpite, já vai no site da Beto e já estão lá os jogadores, dê o seu palpite lá, já com as dicas que o PH deu aqui pra gente. PH, obrigado, valeu, cara. Eu que agradeço vocês, obrigado pela oportunidade de estar divulgando o esporte que eu sou apaixonado, de coração. Tamo junto. Também sou, é nóis. Valeu. Tamo junto. É isso aí, galera. Entrevista com o PH, o nosso influenciador, um nome da divulgação, um dos principais nomes da divulgação desse que é o projeto. É maravilhoso. Sinuquinha é muito. Sinuquinha, na verdade, é a mesa pequena, na verdade. Então, né? Por isso que tem esse nome carinhoso, Sinuquinha. Vocês acompanharam a MAC. Curtiu? Gostei muito legal, bastante, né? foi estrutura incrível. Sim. Fogo, né? Pra não falar. Quase acabou. Quase acabou. Opa! Foi melhor do que eu esperava e eu acho que o pessoal de casa conseguiu vivenciar comigo como que foi essa primeira vez e conhecer um pouquinho mais, né? Quem não conhece, porque já é gigantesco, mas para quem é leigo no assunto, que nem eu, pode vivenciar comigo essa primeira vez aí. É muito legal. Afinal, neste domingo, fica atento lá no canal do PH, que é o Mundo da Sinuca, e também na Betway, que vão aparecer lá para vocês as cotações dos finalistas e também. Fica atento hoje, amanhã e domingo, tá bom? Muito bem, vamos falar. Obrigado, PH, muito obrigado, pessoal do Mundo da Sinuca. Parabéns pela organização, todo mundo aí da Liga. Muito incrível. Muito legal, da Liga Brasileira de Sinuquinha, todos os participantes. E foi um prazer ir, né? Agradecer a eles por ter vindo aqui e também a gente de ter ido lá, né? Então, muito obrigada. E esse convite aí pra ir na casa dele, eu vou cobrar, viu? Cobra. Eu quero ir. Eu não quero. Vamos fazer uma resenha lá. Com churrasquinho, por favor, né? Porque não uma cervejinha, né? Quem não curte? Uma sinuquinha, cervejinha e churrasco. Eu zerei a vida, assim. Pra mim tá ótimo, tá ótimo. Bom, vamos falar então de NBA, porque nesse final de semana teremos grandes jogos dessa reta, indo para a reta final das conferências. Né? Lembrando que a NBA está no momento de conferências, ou seja, é o momento que antecipa, me corrija, é o play-in, play-off, certo? Depois da conferência tem o play-in, né, que é aquela repescagem, e depois o play-off, que é o mata-mata, o melhor de 7. E para quem não entende, é importante explicar que a conferência é o Oeste e Leste, né? Isso, são muito divididos nas duas aí, a NBA. E tá aqui, ó, os grandes
times da Leste e Oeste jogam nesse final de semana, certo? Jogam. O primeiro jogo que a gente vai falar é do 76ers e Celtics. Esse jogo é interessante, hein? Sim. Vai acontecer sábado às 10h30. Amanhã 10h30, a gente anote. Temos aqui as imagens dos jogadores dos dois times. Só monstro. Você no meio aí. Estavam juntos no All-Star, certo, Ed? Estavam juntos, certo? Tavam. O Yannis, é isso? Não, o Yannis não. O Yannis é grego. Peraí, então quem que é? Me desculpa aí, quem que é o de azul aí? O Tatum, não, o Tatum beleza, mas o de azul é quem? Desculpa, gente, o John Embiid, exatamente. Nossa produção sabe muito mas de acertei NBA. que estavam juntos, né? O Jason Tatum, que inclusive ele bateu recorde, gente. Foi o maior pontuador da história do All-Star Game no último domingo. Gente, A gente desculpa, falou disso na última live, né? falamos na última live. É um clássico da NBA e provavelmente vai ser difícil de palpitar, hein, cara? Porque... Vai. O Celtics que tá vindo muito forte, né, na Conferência Leste. O 76ers também tá vindo bem na boa temporada, então vai ser um jogo muito interessante. Mas vale ressaltar que, historicamente, o Celtics tem uma vantagem aí de 60% de vitórias. Bom, então bom. É uma grande vantagem. Vamos ver aí se o 76ers vai conseguir diminuir essa vantagem de vitórias que o Celtics tem em cima deles. Historicamente, o Celtics é um pouquinho melhor, né? Tá indo muito bem na conferência, inclusive provavelmente já tá garantindo a sua vaga nos playoffs, então vai ser um jogo interessantíssimo aí para quem curte NBA nessa reta final. Beleza? Que Próximo outro jogo. Nuggets e Clippers, mais um jogo que vai rolar na segunda-feira, meia-noite, hein? Domingo para segunda, eu acho, né, produção? Deve ser domingo para segunda, né? Se é de segunda meia-noite, deve ser domingo para segunda, né? Nuggets e Clippers. O Nuggets que tá em primeiro, né, na Conferência Oeste, tá vindo muito bem, muito forte nessa competição aí, tem tudo pra terminar aí. São os dois melhores, né? Dois grandes incrível. Da Conferência Oeste. São dois dos melhores da Conferência Oeste. Os dois vêm muito forte para esse confronto. O último jogo deles foi em janeiro e o Nuggets venceu com 12 pontos de vantagem. Que é ok, né? Pra NBA. Você parar pra pensar que tem vários pontos de 3 aí, você parar pra pensar, são 4 pontos de 3. É bastante isso, produção? 12 pontos? Bem mais ou menos, né? É um jogo acirrado. Tá aí os craques do Nuggets e do Clippers. Próximo jogo, esse é embaçado. Brooklyn Nets e Milwaukee Bucks. Esse jogaço vai acontecer na terça-feira, 9h30 da noite. Todos esses jogos você sabe, você pode ir lá. Opa, saí do microfone. Vai lá no site da Betway e já tem as odds lá para você deixar o seu palpite. São 3 jogos que a gente escolheu que é para confundir sua cabeça, que é bem difícil. São jogos 3 importantes. jogos. A gente não tá aqui botando jogos fáceis para vocês irem treta lá na Betway. São os jogos mais importantes que vão rolar aí durante esse final de semana. Agora sim, né? Agora sim, o nosso grego, né? Desculpa, Aliás, gente, não minha só estupidez. final de semana, né? Tem segunda e terça também. Desculpa, o meu produtor aqui nosso especialista em NBA tá rindo da minha cara aqui, porque eu chamei o Tetocumpo do outro jogador. É que aquele tá com o cabelo comprido, né? É que eu realmente achei parecido. E lembrando que nós dois usamos óculos e estamos vendo numa tela. Desculpa a minha estupidez, eu reconheço a minha estupidez. Nets e Bucks, outro jogão de bola, os dois seguem na zona de classificação para os playoffs, então é mais um jogo que você pode ir agora mesmo, antes do jogo acontecer, que é só na semana que vem, lá na Beto e dar uma checadinha lá já no mercado, como é que tá o mercado desse grande jogo, para você já fazer o seu palpite para essa grande partida da NBA. Acho que vale exaltar que o Bucks vem de uma vantagem um pouco maior e o último jogo do ano passado, o Nets ganhou com 18 pontos de vantagem. Então já teve o jogo dos dois, o Nets já ganhou. Mais uma informação importante aí para você na hora do seu palpite. Certo? Isto é NBA. Vamos agora falar do assunto que eu tô empolgadíssimo. Empolgadérrimo, que é Rio Open. Aliás, saindo dessa live, a mala tá aqui embaixo. Eu vou sair correndo para ir para lá. Eu vou pro Rio. Marcinha, nossa produtora, um beijo para você, nossa produtora que já está no Rio de Janeiro desde o comecinho do Rio Open. Eu vou lá para ter o privilégio de ver isso de perto. Talvez acompanhe ali um pouquinho das quartas de finais, mas com certeza as semifinais e finais eu estarei lá. É isso aí, uma galera da produção já tá lá, né? E outra parte, junto com você, tá indo agora para esse final de semana e enfrentar a fase final do Rio Open. Isso que é uma equipe de reportagem. Não, muito animado. A gente manda reportagem lá na Sinuquinha, manda reportagem do Rio Open, a gente está em todo lugar. Tamo. A gente está se dividindo, se multiplicando. Vamos.
Sim, faremos a Cada divulgação. vez mais, né, Di? Se Deus Opa, quiser. nossa senhora, Olimpíada tá aí, viu, Beto aí, pessoal? Olimpíada, Copa do Mundo. IEM, tal. Queria falar- Major. Opa, não queria falar nada, não. Pra quem não sabe Final de da esportes, a Champions. gente tem esportes também lá na Beto aí, Tem, tá? Acho bastante. importante exaltar isso. Você gosta, né? Eu adoro, adoro. Adoro. Inclusive, vai ter o IEM Eu não entendo Brasil muito de já esporte, já. gente, eu vou ser sincero. E então, esportes, eu vou te você fala com ensinar um propriedade, pouquinho. por Eu vou te favor, ensinar um pode falar. pouquinho. IEM Brasil vai ter já já, lá no Rio de Janeiro, vai ser em abril. Aí, ó, tá Tamo chegando, aí. hein? E a gente é patrocinador mestre da NIP, Ninjas in Pyjama. Olha, tá aí, ó. Então, se Deus Manja quiser, pouco de esporte, essa moça. A gente tá lá. Aqui no Rio de Janeiro também, quem sabe a gente faz um bate-volta, volta e já manda a máquina de volta. Pra lá. Se Deus quiser, Né? tamo aí, Quem né, sabe? pra Tô isso. aí pra isso. Gente, ó, o Rio Open, só pra explicar, é um ATP no Rio de Janeiro, né? Então, é um evento mundial, 500, para quem acompanha o tênis. Então, é o principal torneio de tênis masculino da América do Sul, inclusive, quiçá da América Latina, posso me arriscar a dizer, da América Latina. Os grandes nomes do tênis mundial estão no Rio de Janeiro para essa grande competição, inclusive brasileiros, então tem competições individuais e também de dupla. Então a gente tem feito a divulgação ao longo dessa semana. Esse final de semana, fiquem atentos no Instagram do Banca Braba para a cobertura completa e também na Betway do Rio Open lá em loco, mostrando bastidores. O que será que eles comem? O que tem lá no Comes e Bebes do VIP? Eu vou fazer tudo, vou gravar tudo vale que a tiver pena. ali. Quero ver mesmo, Looks hein? do Rio Open, o que você acha? Vou Os fazer. piores looks Piores e melhores. dos jogadores. Looks do Rio Open. Vou fazer calçados, tudo que é assim, amenidades que você gosta dos bastidores. Deixa com o Pai Vinhas que eu vou Vamos trazer pra fazer vocês. isso. Vale de futebol, uniforme, vale da gente fazer tudo. É um bom conteúdo, né? Gostou? Eu adoro. Gente, eu adoro. Eu sou o tipo de pessoa que quando eu começo a assistir futebol, tem gente que fica até brava comigo, principalmente homem. Eu sempre olho assim pra chuteira, e eu olho, por exemplo, pro goleiro, eu vejo todo o kit, eu falo, gente, tá ridículo. Tá usando uma chuteira verde com uma luva amarela, entendeu? Eu sou esse tipo Não de ornou. pessoa. Eu sou esse tipo de pessoa, confesso, eu gosto. Bom, mas falando de esporte, que eu sei que você também gosta de esporte, a gente trouxe aqui uma imagem que mostra todos os campeões do Rio Open. Vou mostrar aqui para vocês na tela, tá aí, ó. São esses todos os campeões desde o primeiro Rio Open, ali em 2015, é isso? 2014, com o glorioso espanhol Rafael Nadal, já chegou já mostrando que é um dos né? grandes, foi um dos grandes nomes do tênis mundial. Depois o Davi Ferrer, também espanhol, uma dobradinha espanhola nos primeiros anos de Rio Open. Depois veio aqui para casa, na casa sul-americana. O Pablo Cuevas venceu o uruguaio em 2016, 2017 Sérvio Laszlo Djere, isso mesmo. E esse argentino, tanto o argentino como o atual campeão, o Diego Schwartzman. Difícil esse sobrenome, hein? É difícil. É difícil. E o Carlos Alcaraz, tivemos o privilégio de recebê-los na edição deste ano do Rio Open. Os dois fazem parte desse grupo seleto do Rio Open deste 2023. Lembrando que 2021 não teve por conta da Covid, mas temos aí como atual campeão mais um espanhol. Os espanhóis dominam o Rio Open, né? Eles dominam muito o tênis, né? Eles são... É uma nação que vai muito bem no tênis, né? A gente conhecido pelo futebol, acho que na Espanha é bastante forte o tênis. Sim, é um dos grandes esportes, tênis, basquete, na Espanha, eles valorizam demais. E, sim, o Diego Schwartzman e o Carlos Alcaraz, que foram campeões do Rio Open, fizeram a última final, inclusive. O Diego Schwartzman poderia ter sido bicampeão do Rio Open ano passado, em 2022, e o espanhol Carlos Alcaraz acabou vencendo, então teremos o privilégio de ver esses dois gigantes da história do Rio Open. Eu acho que tá na hora da gente ter um brasileiro aí, né? Tá na hora. Acho difícil ainda, talvez em duplas ali, talvez a gente consiga abocanhar alguma coisa, mas o Brasil ainda tem que voltar aí pro hall dos maiores tenistas Vamos torcer. do mundo, né? Ainda tem que caminhar ainda, mas São na torcida poucos sempre. nomes, né, que a gente tem na história. Um do tênis. grande evento a gente já tem. Um grande evento a gente tem. Isso a Rio gente... Open já é nosso. Exatamente. Aí, brasileirada, vamos fazer bonito aí no Rio Open. Se não, o Rio Open, no ano que vem, as escolinhas, vamos dar uma investida nas escolinhas de tênis, para quem sabe no ano que vem a gente consiga grandes representantes e deixa esses espanhóis e argentinos para lá e vamos ganhar um Rio Open, rapaziada. Vamos ganhar um Rio Open. Bom, já que a gente acabamos de falar de espanhol, vamos falar de La Liga? Bora. E esse final de semana a gente vai ter um duelo de gigantes. Clássico dos clássicos da Espanha inteira, praticamente. Clássicos da Espanha inteira, mas especialmente de Madrid, né? Exatamente. Vamos ter Atlético de Madrid contra Real Madrid. Aliás, Real Madrid contra Atlético de Madrid.
Jogaço de bola. É um clássico que para a cidade, você já pode acessar aí no site da Beto e já tem o mercado aberto para esse jogo, Real Madrid e Atlético de Madrid. O Real que tá bem, não tá tão ruim assim, Tá mas super tá bem. em segundo colocado. O Real tá em segundo, atrás só do Barcelona, que era o primeiro colocado, tá muito bem o Barcelona. E o Atlético que tá em quarto, tá 10 pontos. 10 pontos atrás do Real Madrid, ou seja, são 3 vitórias e um empate. Eu sou jornalista, a gente não sei fazer matemática direito, mas eu acho que é isso. Se o Atlético vence, diminui um pouco a vantagem. E é um grande jogo. A gente vê aí na tela. Opa, Estatísticas do jogo. Dica para o espanhol. Dica para o espanhol. Obviamente, o Real Madrid, até pela sua história. É muito grande. Tem é uma quase vantagem. Mais que o dobro. Isso aí, obrigado. Eu acho impossível. É importante também a gente exaltar que esse homem aí da foto da direita, né? Espero que esteja na direita na tela de vocês, que é o Vini Júnior, que está voando. Acho que ele vai vir com muita sede ao pote por conta de todas as desavenças que vão ter aí que estão tendo entre Atlético de Madrid e contra ele, né, no caso. Boa. Vem com sede, tá com moral o Vini Júnior, vem de grandes atuações, tanto na La Liga como também na Champions, tá em 91 vitórias na história contra 40 em Campeonato Espanhol. Diferença. E, 40 empates, é isso? Nossa. 40 empates. Então é um jogo que tem muita história, mas o Real Madrid deve vir como favorito. Repito, vá lá agora no site da Betway e deixe seu palpite e vamos palpitar? Eu acho que não tem muito que palpitar, né? O Real Madrid tá vindo de melhor jogo, tá vindo de uma temporada melhor. Nossa, tem uma travada aqui. Tudo bem, tá vindo de uma temporada melhor. Você tá pensando melhor. em espanhol, eu acho. Eu tô pensando ainda no jogo que a gente teve essa semana, né? Então eu ainda tô meio travando aqui com o Real Madrid. Mas eu acho que eles estão vindo de uma temporada melhor. E eu acho que os números não erram, né? 40 empates para 40 vitórias do Atlético. Não tem como disputar com 91, é mais que o dobro, né? Bom, no site da Betway, esses números que você falou, eles refletem, de fato, o favoritismo do Real Madrid, né? Pagando ali, se me corrija aí, é de 1,8 para o Real Madrid. Não está pagando mal, está quase pagando o dobro, mas óbvio que o Atlético de Madrid pagando muito mais de 4 a odd do Atlético de Madrid, ou seja, se você jogar R$1 e o Atlético de Madrid ganhar, você ganha R$4,33, empate 3,60, é isso? 3,60 para um empate. Olha, eu, como já falei, tenho um carinho especial pelo Real Madrid. Pasme, que torcedor do Real Madrid tem na sua casa uma camiseta do Atlético de Madrid? Pois é, eu tenho. Então eu vou no empate. Pasme, vou surpreender todo mundo aqui. Eu acho que vai empatar esse jogo pela história, pela tradição. E é o meu palpite. Né? Pronto, meu palpite. A gente sempre fala isso. De Real, né? Eu sempre falo isso, todo clássico que a gente fala, eu vou falar de novo. Clássico a gente nunca sabe o que acontece. É o famoso clássico, é clássico e vice-versa. Então você vai de Real Madrid e eu de empate. Beleza, então deixe seu palpite também, lembrando que essas odds nem sempre são essas aí, né? né? As odds são vivas e elas vão variar de acordo com novas notícias isso. E, inclusive, durante o jogo, as odds variam aí. Então fiquem de olho, pode aumentar, diminuir, enfim. Vamos continuar na Europa e falar eu amo esse nome, Bundesliga. Vamos falar do campeonato, da primeira divisão do campeonato alemão com um jogo surpreendente. Se a gente está falando de jogo bom na La Liga, a gente vai falar de outro jogo incrível, que é o Bayern e a Union Berlin. Como é que será que fala esse nome em alemão? Union Berlin. Não sei, tô brincando. Deve ser por aí mesmo. Porque é um nome espanhol, Union, né? Tá escrito, né? Union. Não sei se... Não, pode ser. Talvez, não sei. Union Berlin é um time novo, né? E eles estão surpreendendo no campeonato alemão. Demais. Estão em primeiro, dividindo a liderança. Para quem não sabe, atualmente a Bundesliga está sendo dividida a liderança em 3 times, sendo o Bayern, Borussia e Union Berlin. Isso é, assim, nem o mais especialista em palpites poderia apostar no Union Berlin. Então, de fato, é um jogo... Olha, tá mostrando sim ali, ó, ali tá mostrando os 3 líderes, né? Que são a gente tem aqui a tabela até pra gente comparar, né? Vitória, empate, derrota. Ó, o Bayern, que tem menos vitória, mas está disparado em empate, tem 7 empates e só 2 derrotas. Então, ele tem menos derrotas, mas também tem menos vitória. Sim. Enquanto o Borussia vem de 21 jogos, 14 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. Isso. É o maior número de derrotas. E Union Berlin, que tem 13 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Chama atenção ali, não sei pra vocês, mas pra mim chama atenção o número de gols marcados. É bizarro. 61 gols,
um saldo de 40 gols do Bayern, então um time que marca muito gol. Só o saldo de gols dele é maior que qualquer outro, é maior do que o número de gols que o Union marcou. Então é um jogo, enfim, aberto. O Union vem de praticamente nenhuma vitória nas últimas 5 rodadas, você viu ali. O Bayern ainda nas últimas 5 perdeu um jogo, então, olha, vou palpitar. Tá aqui as odds ali, ó. Ixi, olha, Union, 8, é isso? Nossa. Caraca, tá pagando bem pro Union, hein? Depois eu vou no Union. Pronto, falei, vou no Union. Digo mais. Eu, por essa odd, eu quase que eu vou no Union também. Pela odd. Pela odd, 8, cara. Pela odd, ó, vai ser 2-1 pro Union ainda por cima. Pasme. Eu vou de Bayern, então, né? Aí, Tô ó, temos ousado, na foto ainda, a gente tava com o bonezinho. Tá Tem bom. muito carinho. Vamos com ele, então. Confia no homem. Então vai, Union, 8. Só eu vou jogar R$2, vou ganhar 16 conto. Bom, vamos falar agora de campeonato, um assunto que você gosta muito, que é o campeonato inglês, a Premier League. Adoro. O seu campeonato mais carinhoso e gostosinho que você. Meu querido. Fale sobre esse jogo, Tottenham e Chelsea, que em outros tempos poderia ser um grande jogo, favoritismo do Chelsea, porém, o Chelsea não tá lá aquelas coisas, né, meu amor? Não. O Chelsea tá vindo de uma temporada bem ruim, enquanto o Tottenham tá fazendo uma temporada surpreendente, né? O Tottenham tá em 4º colocado, o Chelsea atualmente tá em 10º. É uma grande diferença. Há uns tempos atrás, a gente provavelmente falaria que isso aqui ia ser uma vitória fácil do Chelsea, mas atualmente não tá sendo tão feliz, vamos dizer assim, para os torcedores do Blues lá de Londres. Inclusive, aqui a gente consegue ver as odds que estão para cada time. E, surpreendentemente, até que estão parecidas, tá? Eu acho que o peso da camisa talvez esteja pesando um pouquinho. Ou então, talvez as pessoas que não estejam acompanhando muito Pois a tabela. É um leve favoritismo do Tottenham, exatamente. É bem leve o favoritismo, mas eu acho que o Tottenham tá vindo de uma temporada bem melhor, então a minha aposta seria nele. Apesar de que os dois perderam, né? No jogo da Champions League. O Tottenham perdeu do Milan. Exato, e o Chelsea do Borussia. Os dois de 1-0. Então, difícil, assim, eu vou ser bem franco, eu também dou meu palpite pro Tottenham, mas como a gente precisa tem que ter duelo aqui, não adianta. O último jogo dos dois foi de 2-2. Foi um empate. Tá, então você foi de Tottenham? Fechou? Você vai de Tottenham? Eu vou de Tottenham, ainda mais que tá com som aqui na minha tela, eu gosto bastante dele. Tá bom, uma pessoa que eu daria um abraço, assim, bem Ele tem uma carinha bem fofinha. Ele é incrível, né? Eu vou de empate, então, vai. Vou de empate, tá pagando bem ali. Então eu vou de empate. Lembrando que tem várias outras opções para você dar o seu palpite lá. Dá uma olhada nas linhas depois, primeiro gol, se os dois vão marcar. Meu, dá uma brincada ali no site da Beto. E não é só aquela... Sabe aquele negócio de quando a gente jogava antigamente, aqui de palpite da loteria esportiva, que é uma linha, metade, outra linha? Não é só isso que você faz na Betway. Tem várias outras modalidades para você brincar no site da Betway. Então, divirta-se lá e lembre-se, sempre com responsabilidade. Moderação, se o cara quiser dicas para isso, não só no blog, mas também tem o nosso Telegram. Verdade, né? A gente tem o Telegram da Betway, que é Betway incrível. Brasil. E o blog da Betway Insider também, que tem todos os prognósticos lá. No Telegram e no blog da Betway vocês conseguem ver prognósticos e, enfim, tudo que vocês precisam saber para você fazer essa fezinha aí no site da Betway mais segura. Ou seja, eles estão entregando tudo de bandeira para você conseguir vencer, né? Vou fazer a melhor aposta, né? Produção, quanto tempo falta aqui? Vamos falar agora de italiano. Se a gente puder seguir aqui com o italiano, vamos falar, porque o tempo urge. O tempo urge. Quando a gente menos vê, a live já acabou. Tem muito assunto aqui, ó. Milan e Atalanta. Tem jogo dia 26, domingo, às 4h45, no Calcio. É um jogo bom, tá? A gente geralmente acharia que o Milan vem bem mais forte, mas o Milan que tá em 4º colocado, o Atalanta tá em 6º, e a diferença é só de 3 pontos, né? Então é o que o Diego gosta de falar, que é um jogo que vale 6 pontos. Vale 6 pontos. Conheço já essa frase do Ganhou, Diego. ele empata na pontuação, pelo menos. Não sei na posição, mas na pontuação, sim. Bom, então é isso. Jogaço de bola também, Milan e Atalanta. Fique atento no mercado. Último jogo, 1-1, empate. E o outro jogo que a gente tem também do Campeonato Italiano. Outro clássico. Eu tenho as odds, rapidinho para você ver aí. Um levíssimo favoritismo do Milan. Milan com 2,15. 3 pontos na frente, normal, tá favorito, né? Então, tá aí, ó. Tá lá que eu tava falando para você sobre outros mercados. Quem vai marcar o primeiro gol? Se os dois vão marcar. Dica do Pai Vinhas aqui também da tia Mac.
vai lá no blog. difícil. Vai no blog da Beto Insider que vai ter Tem as tudo lá diquinhas pra pra você, você. tá bom? Outro jogo, clássico de Turim. Esse eu gosto, hein? Juve e Torino, gente, que jogão, tá? Aliás, Outro time que eu gosto muito é a geralmente, Juve, eu gosto da geralmente seria um jogo, né, um baita jogo, mas atualmente os dois times não estão vindo tão forte, tá? A Juve que tá em 7º colocado com 32 pontos e o Torino em 9º com 31. Então a diferença aí de 1 ponto. Também outro jogo que vai valer 6 pontos, né? Exato. Que vai ultrapassar o outro. E o último jogo, que foi em outubro, foi de 1-0. Então, um resultado Juve, bem, né? bem próximo aí também. Já jogo tem mercado. A Juve, que favorita, pode né? a camisa pesa, eu acho a que camisa nessas pesa, horas, A história, né, a Juve que teve problemas aí, mais uma vez na história dela de falcatrua, aquela coisa, não sei o quê, teve problema, a Juve vai cair, não vai cair, enfim, perdeu pontos. A Juve, historicamente, infelizmente, carrega diante da sua grandeza, a velha senhora de Turim, infelizmente, alguns capítulos desastrosos e vem enfrentando e nadando contra a maré para poder superar isso dentro de campo. A Juve tá aí, gigante como sempre, no clássico de Turim, pagando 1,75, favorita. E Torino, bem também, 4,33, obviamente como a zebra desse jogo, um empate interessante ali, 3,4, é isso? 3,4 Tá pro interessante empate. esse empate aí. Também, dá uma olhada também, olha, eu acho, aí sabe onde é que eu iria, o Mac? Ambos marcam, eu acho que eu vou, hein? Ó, tá Interessante, pagando acho capaz. 2,8, é isso, Ed? 2,2? 2,0? Tá pagando 2, então. Eu acho que eu vou colocar uns 4 contos ali nos dois marcam, viu? Eu acho que você vai bem aí. É? Eu acho Uma que os boa dois palpite? times estão bem parecidos, então eu acho que dá pra ter. Eu não sei quem que vai ganhar. Ou empate, eu acho que o empate também vai Empatezinho? bem nessa aí. Ei, Juve, tá sem moral, hein, Juve? Vamos então falar então agora de... Vamos pra voltar pro Brasil, Vamos voltar já pra que a gente tá realidade, falando né? bastante de lá fora, vamos falar um pouquinho do Brasil, vamos falar de É Paulista. esse assunto eu queria falar e demorou. Ah, meu Demorou não, não Deus. demorou pra esse dia chegar, hein? Uma Santista... Não, eu não revelo meu time, né? Mas uma Santista e um outro torcedor de algum time aqui pra um jogo muito importante que é Santos e Corinthians, não é? Esse jogo eu tô empolgadíssimo. Eu não muito, É não. que o momento não é bom pro Santos, é por isso. O Santos que tá vindo de uma fase bem complicada e o Corinthians que tá vindo super bem, tá primeiro no seu grupo, né? Então, Olha lá, os seus pupilos ali, ó. Soteudinho. Yuri Alberto. Yuri Alberto, que é a cara do PH, né? PH da Sinuquinha, já reparou? Verdade. Nossa, realmente, eu não Cara tinha dele, né? parado pra pensar isso, mas agora que você tá falando, eu tô percebendo Pois é. mesmo. Ó, na história do Paulista, lembrando que esse clássico é um clássico, mais um clássico importantíssimo do futebol paulista. No Campeonato Paulista, 85 vitórias pro Corinthians, 63 pro Santos e 57 empates. Ou seja, é muito jogo que esses dois... pra poder ver ali. A partida acontece dia 26, domingo, às 16 horas. 4 horas. Deve ser o jogo da TV ali, da TV aberta, para você acompanhar. Deve passar também no YouTube do Paulistão, enfim, toda aquela coisa. Mas, enfim, Betway está ligado, já cola na Betway, porque já tem cotação para essa partida. Obviamente, o Corinthians, pelo momento, deve ser favorito, mas é clássico, a gente sempre fala isso, então tudo pode acontecer. Eu não Certo. quero nem votar nesse, Não vai- a gente você vai pula. palpitar? Não quero, não Tá quero. bom, eu acho que o Corinthians ganha e vai ser... Tá quer ver? difícil de apostar no Santos, gente, não tem como. Eu acho que vai ser um jogo difícil, duro, complicado. Joga na Vila Belmiro, aquele estádio é um caldeirãozinho lá da Baixada. Corinthians vai ter muita dificuldade. Corinthians 5-0. Vamos falar do próximo jogo? Carioca, Campeonato Carioca, O Botafogo final tá e mais Flamengo. parecido com a realidade do que o começo, infelizmente. Mais um clássico, Botafogo e Flamengo no Cariocão. Que jogão, hein? Jogaço de bola. O Botafogo, que há pouco tempo atrás estava em primeiro colocado, né? Agora o Flamengo passou, tá em primeiro. Com Olha 20 o Pedrão pontos, ali, ó. Ei, e o Pedrão. Botafogo com 16. Então, 4 pontos atrás. Se o Botafogo ganhar, encosta no Flamengo, né? Pois Fica é. bem parecido. É um jogo histórico ali no Rio de Janeiro. 92 vitórias contra 77 na história E 67 empates. do Campeonato Carioca e 67 empates. É jogo Tirando demais, hein? De todas as estatísticas aí que a gente viu, esse aqui é o que menos tem, né? Eu acho que esse aqui é o mais balanceado aí pros dois times. Um pouco mais disputado. É. E você que está assistindo a gente agora no Banca Braba, aqui no YouTube, nesta sexta-feira de preguicinha, mas se preparando para grandes clássicos, grandes eventos esportivos, deixe seu comentário, obviamente, tanto no chat como também aqui no YouTube. E fale pra gente o que você está achando da live, seus palpites, se você está já jogando na beta, se você está ganhando, se você não está ganhando. E claro, o que você quer ouvir? Diego, eu gostaria que vocês falassem desse jogo, desse esporte, porque a sua opinião sempre é muito importante, viu? Sem a sua opinião, a gente não é nada aqui no Banca Braba. Beleza? Exatamente. Curte lá nas redes sociais,
também no Instagram e também lá na Betway. Vamos falar Certo? de uma competição que eu gosto muito? Qual? Nordeste. Ah, Eu gosto da Copa do Nordeste, A tá, Lampions gente? League. Ai, Eu go- beleza. Eu Amo. gosto bastante, tá? E esse jogo aqui é bem bom, tá? Fortaleza e Náutico. Clássico nordestino. Jogo... Peraí. Ô, O Fortaleza que domingão, tá... 7 da noite. É, o Fortaleza que tá em primeiro do grupo, né? Com bastante vantagem. O Fortaleza que tá vindo bem forte. E o Náutico que também tá bem, né? O Timbu. Mas... Hã? O Náutico, o Timbu, grande Timbu, conhecido como Timbu. Grande jogo do Campeonato do Nordeste, da Copa do Nordeste, a Lampions League. Amo a Lampions League. Uns recordes de arquibancada, recorde de público nos jogos. Então é um grande jogo. Provavelmente jogo no Castelão, lá em Fortaleza. Então vai ser um jogaço de bola. Informações, prognósticos desse jogo aí. Ó, o Fortaleza, então, como eu disse, está em primeiro lugar. O Náutico também vem bem, tá lutando aí pelo topo da tabela. Também tá muito bem, mas eu acho que o Fortaleza tá nadando aí já nos pontos no topo da tabela. Então eu acho que o Fortaleza vem aí de vantagem. Sem falar que o último jogo deles faz quase um ano, tá? E o Fortaleza venceu de 2-0. Então, a Fortaleza tem sido, sim, um dos melhores times do Nordeste, né, atualmente. Tá muito forte, Né, é um dos poucos que tem se mantido, por exemplo, nos campeonatos sul-americanos, né? Tá no meio ainda da disputa da pré-Libertadores do Fortaleza, então é um grande representante do Nordeste atualmente no futebol brasileiro. Certo? O que mais temos Certo. aqui? Temos Mineiro? também Mineiro. Ei, também não para de Outro clássico. jogão. Nossa, é clássico. Alô, Atlético JP, tá feliz, hein? Jogaço, hein? Atlético Mineiro e América. Ô, chefia. JP, Vai torcedor do passar América. nervoso. Ah, pronto, ele tá a fim de ser demitido, gente. Dica, JP é galo até morrer. Nosso Desde que patrão nasceu. aí, que é atleticano. Vamos ter Atlético contra América, que também é um baita jogão aí. Baita jogão. Mineiro, lá de Minas. Mineiro de Minas é ótimo. Soletre. Não, Mineiras do Rio, gente. Não, Mineiras do Eu- Amazonas. Eu vou dar uma licença poética pra MAC, porque assim, a MAC, vocês vão perceber, a MAC ela fica me batendo aqui, eu fico defendendo o tempo todo. Então eu vou fazer uma licença poética, porque na sinuquinha que a gente falou lá no começo, tem um dos grandes nomes, é o Baianinho de Mauá. Então se a gente tem um Baianinho de Mauá, por que ela não pode falar que o Campeonato Mineiro de Minas? Ela pode, deixa ela falar. Ué, Ai, o Campeonato Mineiro é dela, gente. deixa ela falar. O campeonato é meu, eu É isso falo do aí. jeito que eu quiser. Ah, rapaz, deixa a moça. Tá vendo? Eu te protejo. Ó, o Atlético que tá em primeiro do Grupo A também disparado, assim como o Fortaleza que a gente falou. O América que também tá em primeiro do Grupo B disparado. E pra quem não sabe, é o Grupo A e o Grupo B Vai ser um aí que jogão. tem na Copa do Nordeste. Na Copa do Nordeste. Mineiro. Ó, que louca, no Mineiro. Eu falei Minas de Minas Gerais, Minas de Minas Nordeste. Gerais e agora de Nordeste. Mas na história, o Atlético Mineiro leva muita, não é pouca não, é muita Leva vantagem muita vantagem. nos confrontos de Campeonato Mineiro. 131 vitórias contra 53 57 empates. Ou seja, tem mais empates do que vitórias do América aqui, Exatamente. gente. Tá complicada a coisa pro América. América. Num bom momento, o Atlético Mineiro fica esperto. fica Eu acho esperto. que o Atlético vem de uma vantagem, né? Mas o América em outros vem momentos forte. não, mas o América tá bem, exatamente. Por falar Não em dá pra Mineiro, bobear. vamos ter... Você sabia? Posso trocar de câmera aqui, Juliana? Vou falar aqui. Você sabia que esse YouTube que vos fala também tem transmissões ao vivo do futebol mineiro e também catarinense? Não, rapaz, você tá vacilando. Temos jogos, aquele jogo que não aparece na TV, que você reclama que, onde é que eu vou ver o jogo do meu time? Passa aqui ao vivo no YouTube do Banca Braba, parceria com o pessoal da N Sports. Um abraço pro Thiago, pro Juliano, toda a equipe que nos acompanha aqui, que faz o milagre do audiovisual para chegar essa live até vocês. Teremos jogo no YouTube neste final de semana, certo, Temos, Mac? sim. Falando de Mineiro, a gente vai ter Tombense em Vila Nova, dia 27, Exatamente. às 19 horas. E do Catarinense? E do Catarinense, amanhã, Barra de Santa Catarina versus Marcílios Dias, às Tem um torcedor do Barra aqui, inclusive, 19 Juliano, né? horas também. E o Marcílio Dias, que tem sido uma surpresa no futebol catarinense. Vai ser um bom jogo aí. O mercado já está aberto para você ali no site da Betway. Quer apostar? Bora? Bora. Vamos lá. Eu vou de Tombense. Falei Tombense, primeiro. beleza. Eu vou do Vila Nova. Vai, fala. E aí eu sei que você vai querer de Barra. Então eu vou de Marcílio Dias. Eu E sei que você vai querer de Barra. eu- Da última vez que você foi e você perdeu. Vai perder de novo? Torcer Não, mas pro acho que você Barra? tem mais chance, que o Marcelo Dias tá indo bem, Tá aí, feitas as apostas e acabou? Chegou? Acabou a live já? Chegamos ao Rapaz fim. do céu, Graças a Deus, que voou. eu já tô meio doidinha, né? Hoje eu tô confundindo todas as palavras, tô falando tudo Posso te falar errado. uma coisa? Eu O que gosto tá muito de você, mas acontecendo eu hoje gosto comigo? muito dessa sua versão doidinha. Não sei o que Você você gosta? tomou, Acho que é mas muito café, toma gente. mais vezes isso aí. Gostei.
Gente, chegamos ao final de mais um Banca Braba. Sempre um prazer gigantesco receber vocês aqui, os comentários. Lembrando que você pode curtir, pode não, deve curtir o Banca Braba no Instagram, também no TikTok e também faça parte do grupo da Betway Brasil no Telegram. Não tem Telegram? Instale no seu celular agora, procure Betway Brasil e faça parte do grupo dos maiores especialistas e também de quem não entende nada. Você não entende nada de palpites? Vai lá que você vai aprender tudo. E claro, este vídeo aqui do YouTube, compartilhe agora pra galera e fala, rapaziada, olha que live maneira, tá aqui no grupo da família, grupo do futebol. E se inscreva, ative o sininho, todas aquelas coisas que tem que falar, né? Que se fala. Rede social. Rede social. Tudo. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um Banca Braba. Graças a Deus, muito obrigado por essa oportunidade de dividir com você mais uma vez. Viu? Graças a Deus. É Estou nóis? muito feliz. É nóis. E espero que vocês tenham gostado. A gente sempre faz com muito amor, muito carinho, muito estudo aqui para vocês se divertirem e apostarem sempre com diversão, que, para lembrar, esse é o intuito aí da Betway. Sempre apostar por diversão, com sabedoria e responsabilidade. Gente, dá licença, eu vou correr pro Rio de Janeiro. Beijo, tchau. Vai Fui. lá. Vai me deixar sozinho? Live semana que vem eu tô com você? Pelo amor de Deus, Diego, volta aqui. Eu tô com ele semana que vem, gente? Produção? Então tá bom, gente. Tchau, até semana que vem, Diego, volta aqui! Pelo amor de Deus!